O que você faria se hoje lhe pedissem para organizar um comitê de segurança no seu trabalho? Dou-lhe as boas-vindas a uma nova aula do curso de Segurança e Saúde no trabalho da EduTeam Academy, onde você aprenderá a constituir, passo a passo, a CIPA, Comissão Interna de Prevenção de Acidentes e de Assédio. A CIPA é uma instância paritária obrigatória no Brasil que garante a participação ativa de empregadores e trabalhadores na prevenção de acidentes, doenças ocupacionais e situações de assédio no trabalho, conforme estabelecido na NR05. Seu objetivo é promover ambientes de trabalho seguros, saudáveis e respeitosos, integrando-se ao sistema de gestão de segurança e saúde no trabalho. É importante ter em conta que, embora nesta aula vejamos um procedimento geral, passo a passo, a forma exata de constituir a CIPA depende do tamanho da empresa e do nível de risco de sua atividade econômica. Por isso, é sempre recomendável revisar a normativa nacional vigente aplicável ao contexto de cada organização. Mas, como começar a construir uma CIPA que realmente funcione? Imagine que você trabalha em uma empresa têxtil localizada em São Paulo, Brasil, que conta com 58 empregados e com risco 4. Nas últimas semanas foram registrados vários incidentes menores na área de tinturaria. Nada grave por enquanto, mas sinais suficientes para tomar uma ação preventiva. A gerência entende que é momento de fortalecer a participação dos trabalhadores e decide constituir a CIPA, cumprindo a NR05, e reforçando seu sistema de gestão de segurança e saúde no trabalho. Por outro lado, em Valência, Espanha, uma empresa de logística com 120 trabalhadores acaba de passar por uma auditoria que evidenciou uma baixa participação interna em temas de prevenção. A equipe de segurança e saúde também quer agir. Em ambos os casos, a solução não é começar do zero, mas aplicar uma figura que já existe, o Comitê de Segurança e Saúde, ou seu equivalente segundo o país. Passo 1. Quantos somos? Saber quantos funcionários existem é o ponto de partida. Antes de constituir a CIPA, é fundamental saber quantas pessoas trabalham na empresa. Esse dado permite definir quantos integrantes a CIPA terá, de acordo com o porte da organização e o nível de risco da atividade, como estabelece a NR05. No Brasil, a lei estabelece o seguinte: para empresas de risco 1, a partir de 81 trabalhadores, constitui-se a CIPA com um titular e um suplente, aumentando progressivamente até 8 titulares e 6 suplentes quando a empresa tem entre 5.000 e 1 e 10.000 trabalhadores. Para cada 2.500 trabalhadores adicionais, acrescenta-se mais um integrante. Em risco 2, a CIPA começa a partir de 51 trabalhadores, com um titular e um suplente, aumentando gradualmente até chegar a 10 titulares e 8 suplentes em empresas de 5.001 a 10.000 trabalhadores, somando um integrante adicional a cada 2.500 trabalhadores extras. Para risco 3, a partir de 30 trabalhadores, constitui-se a CIPA com um titular e um suplente, aumentando até 10 titulares e 8 suplentes em empresas de 5.001 a 10.000 trabalhadores, e chegando a 12 titulares e 8 suplentes em empresas com mais de 10.000 trabalhadores. No caso de risco 4, a constituição começa a partir de 30 trabalhadores com um titular e um suplente, crescendo de forma progressiva até 11 titulares e 8 suplentes em empresas de 5.001 a 10.000 trabalhadores e chegando a 13 titulares e 10 suplentes quando se ultrapassam 10.000 trabalhadores. Na Espanha, a partir de 50 empregados, são estabelecidos os delegados de prevenção. Assim, de 50 a 100, 2 delegados mais 2 representantes do empregador. De 101 a 500, 3 delegados mais 3 representantes do empregador. De 501 a 1.000, 4 delegados mais 4 representantes do empregador. E assim sucessivamente, até chegar a 8 delegados mais 8 representantes do empregador em empresas muito grandes. No nosso caso, a empresa têxtil de São Paulo, com 58 funcionários, deverá ter 2 titulares e um suplente. Em Valência, a empresa de logística com 120 trabalhadores vai precisar de 3 delegados de prevenção e 3 representantes do empregador. Passo 2. Quem quer representar os trabalhadores? Este passo é essencial, porque é aqui que começa a participação real dos empregados. Os trabalhadores devem ter a oportunidade de se candidatar ou de serem indicados para fazer parte do comitê. No Brasil, os empregados podem se candidatar voluntariamente para integrar a CIPA. A eleição é feita por voto secreto, garantindo um processo democrático, transparente e documentado.
podem participar todos os trabalhadores, exceto aqueles que ocupam cargos de direção ou funções de confiança direta do empregador. Na Espanha, os delegados de prevenção são escolhidos por e entre os representantes legais dos trabalhadores, como o comitê de empresa ou os delegados de pessoal. Todo esse processo é regulamentado pela legislação trabalhista. No caso de São Paulo, a empresa abre uma convocação interna e 5 trabalhadores se candidatam como candidatos à CIPA. Em Valência, a escolha é realizada dentro do comitê de empresa, em uma reunião oficial. Passo 3. A vez do empregador designar seus representantes. Assim como os trabalhadores escolhem seus representantes, a empresa também deve nomear os seus, mas não pode ser qualquer pessoa. Devem ser perfis com poder de decisão, como chefes de área, responsáveis de ST ou líderes com capacidade de decisão. Na empresa de São Paulo, a gerência nomeia o chefe de produção e a responsável pela segurança industrial. Em Valência, são nomeados o responsável de recursos humanos e o diretor de operações. Passo 4. Vamos votar. Eleições internas e definição de papéis. No Brasil, a eleição dos representantes dos trabalhadores para a CIPA é feita por voto secreto. Ao final do processo, o empregador nomeia o presidente da CIPA e o trabalhador mais votado assume o cargo de vice-presidente. Todo o processo deve ficar registrado em uma ata eleitoral e na documentação oficial da empresa. Na Europa, o processo tem algumas diferenças. Como os delegados de prevenção já foram escolhidos anteriormente, a participação deles é formalizada dentro do comitê em uma reunião estruturada e conforme a normativa vigente. No nosso caso, em São Paulo, são instaladas urnas e os trabalhadores votam nos seus representantes. Em Valência, os representantes escolhidos pelo comitê de empresa ficam registrados formalmente. Passo 5. A ata de constituição. Que tudo fique por escrito. Uma vez definidos os integrantes, deve-se elaborar a ata de constituição da CIPA. Esse documento formaliza a criação do comitê e inclui a data da eleição ou da nomeação, nomes completos dos membros titulares e suplentes, cargo ou função dentro do comitê, período de vigência do comitê, assinaturas de todos os membros e do representante legal, período de vigência do comitê e assinaturas de todos os membros e do representante legal. Em São Paulo, a ata de constituição estabelece um mandato de 1 ano, conforme a NR 05. Em Valência, a ata é redigida conforme a normativa espanhola e fica assinada pelos 6 integrantes. Passo 6. O que o comitê realmente faz? Estas são as funções-chave. Uma vez constituída, a CIPA entra em ação. Embora algumas funções específicas possam variar, o objetivo central é prevenir riscos e melhorar as condições de trabalho. No Brasil, a CIPA tem como funções principais identificar riscos ocupacionais e propor medidas preventivas, investigar acidentes e incidentes de trabalho, promover a segurança e a saúde no trabalho, atuar na prevenção do assédio moral e promover um ambiente de respeito, servir como canal de comunicação entre trabalhadores e empregador. E na Europa, especificamente na Espanha, as funções são participar da elaboração do plano de prevenção, conhecer e analisar as avaliações de risco, propor melhorias e colaborar com o serviço de prevenção, investigar acidentes e sugerir ações corretivas. Seguindo o caso, em São Paulo, a CIPA faz uma inspeção na área de tinturaria e propõe melhorias em ventilação, sinalização e uso de equipamentos de proteção individual. Em Valência, os delegados de prevenção revisam os relatórios de avaliações de riscos e agendam uma reunião com a área técnica para tomar medidas. Passo 7. Reunir-se não é opcional. É preciso estabelecer um cronograma. Para que a CIPA funcione corretamente, ela deve se reunir de forma periódica. No Brasil, a CIPA realiza reuniões mensais obrigatórias que devem ficar registradas em atas formais. Na Europa, a frequência mínima é trimestral, embora as duas partes possam solicitar reuniões extraordinárias, se considerarem necessário. E algo muito importante, todas as reuniões devem ficar registradas em atas formais. No nosso exemplo, a CIPA de São Paulo combina de se reunir na primeira terça-feira de cada mês. Em Valência, ficam definidas reuniões fixas em janeiro, abril, julho e outubro. Como você viu, constituir uma CIPA não é complicado. É uma forma concreta e participativa de começar a cuidar do lugar onde trabalhamos, prevenindo acidentes, doenças ocupacionais e situações de assédio. O que realmente faz a diferença é o comprometimento da direção e a participação ativa dos trabalhadores.
E você, o que faria? Imagine que você trabalha em uma empresa de médio porte no seu país, com mais de 20 empregados. Nas últimas semanas aconteceram alguns incidentes menores que poderiam ter sido evitados com medidas preventivas. A direção decidiu constituir a CIPA, ou o comitê equivalente, e você ficará responsável por liderar o processo. Como você aplicaria os passos que vimos hoje, de acordo com a normativa do seu país? Qual seria o primeiro passo que você tomaria e como você garantiria a participação ativa dos seus colegas? Compartilhe sua proposta como se estivesse apresentando para a sua equipe. Quero saber como você implementaria isso no seu contexto. Nos vemos na próxima aula do curso de Segurança e Saúde no Trabalho da EduTeam Academy.